Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E seguinte, no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, geralmente em grandes missões aí da equipe, o Batman agia mais ali como figurante, aquele cara que ficava dando aquele apoio da tecnologia, dos planos, ou tava numa missão paralela. Mas teve um episódio desse desenho onde o Batman foi o grande destaque e quase morreu. Fora também aqui nós tivemos uma batalha mortal do Superman e do Apocalipse. Vamos hoje então analisar esse episódio tão marcante aí do desenho do Liga da Justiça Sem Limites. Tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né? Antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixa aqui o seu bate-like, deixe seu bate-comentário, já coloca aqui nos comentários se você sabe qual episódio que a gente tá falando e se lembrou dele depois que a gente analisou aqui nesse vídeo. Deixa o like então e o comentário que ajuda sempre os nossos vídeos. Valeu! Dado esse recado, esse episódio que a gente vai analisar hoje faz parte, né, da fase então sem limites do desenho clássico do Liga da Justiça. E ele se chama Projeto Apocalipse. E é o terceiro episódio da segunda temporada desse desenho. Aqui o Batman começa a investigar a conspiração do Projeto Cadmus, liderado pela Amanda Waller. Tem um debate que ela traz sobre o quão poderosos são os heróis e a ameaça que eles são. E enquanto isso, o Superman tem de lutar também durante esse episódio contra o Apocalipse no coração de um vulcão. E é uma das batalhas mais épicas aí que eu já vi nesse desenho, e isso é dizer muito. E bem, bora começar agora então a análise desse grande episódio do desenho. O episódio inicia com a Amanda Waller acordando em algum local, né, da Casa Branca. Enquanto ela se prepara para deixar a sua casa de alta segurança, a Waller assiste ao noticiário que fala que a Liga da Justiça está ajudando a evacuar uma ilha, onde o vulcão está prestes a entrar em erupção. Uma outra matéria revela que o Lex Luthor anunciou, de fato, a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. E depois, quando ela tá no chuveiro, a Waller é surpreendida pelo Batman do lado de fora, alcançando então a toalhinha para ela, sem alertar nenhum alarme. E ele diz que eles precisam conversar. Temos que conversar. E é ótimo ver a cara séria ali do Batman enquanto ele tá ali alcançando a toalhinha pra Amanda Waller. Esse desenho é cheio dos momentos icônicos também desse jeito. Mas aí o diálogo seguinte entre os dois é muito bom, que mostra uma baita interação do Batman com a Amanda Waller. Ele tá ali pra confrontar a Waller sobre o trabalho secreto que ela tá fazendo contra a Liga da Justiça. E ela retruca que tá operando sobre a autoridade do governo. E ambos ficam se ameaçando sem parar, para ver quem é que tem a vantagem. Em resposta ao incidente dos Lords da Justiça que ela ficou sabendo pelo Superman, a Waller diz que o seu departamento foi ordenado a preparar defesas contra a Liga, caso a equipe se rebelasse um dia. Do jeito que ela vê, ela e os seus aliados são a única proteção do povo contra esses meta-humanos. E ela cita como os heróis são poderosos e que tem um satélite gigante em órbita na Terra. O Batman ouve tudo isso com atenção, mas no final ele avisa que ele e a Liga estarão de olho na Waller, e se necessário, vai derrubar ela e a Cadmus. E a Waller recebe essa ameaça sem pestanejar, mas quando ela pega o telefone para acionar os alarmes, ela fica surpresa ao perceber que a sua mão tá tremendo. Devo parecer impressionada? Quer que eu declame seu currículo também? Ah, cara, que delícia de cena. Esse diálogo dos dois. E como a gente consegue entender bem esses argumentos da Waller e até simpatizar com eles. Que de fato, se você quer olhar mesmo total neutralidade, realmente a Liga ela parece uma ameaça muito poderosa. E se do nada ela vira do bem pro mal, os caras têm uma força que não tem como botar contra. E o melhor disso é que eles só ficam mesmo nos diálogos. Ninguém precisa ameaçar com porrada nem nada, porque isso seria contra os dois personagens. E pra finalizar esse toque da gente ver a Amanda Waller com medo, é muito bom pra mostrar que acima de tudo ela realmente é humana, sabe? Que falar com Batman realmente abalou ela. E mostrar que ela é uma pessoa que, claro, ela pode ser fria, calculista, mas ela tem sentimentos. Isso vai ser importante para algo que acontece ao longo desse episódio. Em seguida, tem outra cena genial nesse episódio. O episódio intercala duas reuniões, a da Liga e a do Conselho da Cadmus da Amanda Waller. Na conversa da Torre de Vigilância, o Batman explica a agenda do Cadmus. E o Superman diz que não há financiamento nenhum para Cadmus, seja ele secreto ou não. E eles especulam que o Luthor pode ser uma possível fonte de financiamento. E o Batman já informa os outros que ele designou questão para pesquisar essa possibilidade. E além disso, eles têm esse debate se eles, como Liga, têm muito poder em mãos e se isso realmente pode ser uma ameaça para o mundo. Pedi ao Questão que investigasse. Aquele cara é doido! E esse é um detalhe muito interessante que mostra que realmente os heróis eles debatem, né? Esses argumentos da Waller que pro Batman fez até bastante sentido. Então é legal ver que eles debatem sobre isso. E até porque isso planta uma sementinha de dúvida aí entre os membros da Liga, porque esse é um debate que ainda vai se estender por outros episódios no futuro aqui
dessa temporada do desenho da Liga. E aquele ponto que o Batman fala, mencionando ali o Questão, isso também vai acontecer num futuro episódio que até a gente já comentou aqui no canal, que é quando o Questão estava analisando todas essas provas em relação ao Lex Luthor para descobrir a verdade. Que o desenho da Liga não dá ponto sem nó. Ao mesmo tempo, na outra reunião agora da Waller, onde podemos ver os outros membros da Cadmus, como Hugo Strange e esse general chamado Aileen, ela pergunta algo para Tala sobre uma missão secreta que vai acontecer em episódios futuros. E depois de vários relatórios de progresso, ela se volta para o Dr. Milo, cujo trabalho com experiências genéticas de animais não vem produzindo muitos resultados. O Milo tenta se defender, trêmulo, mas a Waller ordena que o seu departamento seja encerrado, e ele é transferido para uma posição de escalão mais baixo. E isso deixa o Milo amargurado, e ele entra depois então furtivamente na câmara, onde o Apocalipse está sendo mantido prisioneiro. Surpreendentemente, ele se recuperou quase completamente depois de ser lobotomizado pelo Lorde da Justiça Superman. Sim, aqui rola também uma conexão com esse episódio, né, que teve do Lordes da Justiça nesse desenho. E isso é legal porque essa presença aqui dos Lordes da Justiça, ela não tá só nessa plot aqui do Apocalipse, ela tá também na questão do debate lá da Amanda Waller, de caso a nossa liga acabe virando do mal. Então é muito inteligente como eles vão colocando em várias partes aqui da trama, sempre uma pontinha aqui do Lordes da Justiça, eles sempre sendo debatidos. E aí é bom dizer então que o Apocalipse, né, ele chega a enfrentar lá o Lorde da Justiça Superman, só que aí esse Lorde vai lá e lobotomiza, né, com a sua visão de calor essa criatura. Foi um dos momentos bem chocantes aqui do desenho. E agora a gente vê, né, que a criatura estava em posse da Cadmus. O Milo explica à criatura que a sua existência é uma mentira. E ele é, na verdade, um clone defeituoso do Superman, criado pelo Emil Hamilton e condicionado por ele, a Waller e Hugo Strange a odiar o Superman. Foram eles que atormentaram o Apocalipse, e não o herói. O Milo diz que são eles que a criatura deveria se vingar. O Apocalipse parece aceitar isso e concorda em resolver os problemas de ambos, se o Milo libertar. E o Dr. Gênio faz isso. E o Apocalipse chega próximo dele dizendo que vai resolver, entre aspas, o problema do Milo. E acabam matando. E ao sair da base, o Apocalipse anuncia o seu objetivo: matar o Superman. E o melhor é que depois disso tem uma piada, que é quando o guardinha chega lá na sala da Amanda Waller pra avisar que o Apocalipse fugiu. Ele diz pra Waller que o Milo libertou o Apocalipse. E aí a Waller fica brava e diz que vai matar o Milo. Isso no sentido figurado, óbvio. Mas aí o guardinha vai lá e fala que, olha, o Apocalipse já fez isso. O Superman tá envolvido com uma equipe da Liga ajudando naquela evacuação da pequena ilha de Sambaqueiro, que é aquela ilha que nós vimos antes que tinha um vulcão entrando em erupção. Enquanto a Mulher Maravilha e o Flash conduzem a evacuação no porto, Superman planeja abrir buracos nas encostas da montanha para liberar a lava para evitar uma erupção mais perigosa. E quando ele chega numa caverna no interior do vulcão, ele sente uma vibração forte. O Apocalipse chega com tudo. E ele começa já atacando o Superman, e essa batalha grandiosa ameaça destruir o vulcão inteiro. O vilão diz que lembra dos olhos do Superman e acerta o herói bem ali. O Clark depois liga os pontos e vê que o vilão está se referindo a ele como a sua contraparte do Lordes da Justiça. Mas lá no bunker então na Cadmus, após ouvir então a notícia da fuga do Apocalipse, a Waller, cheia de raiva, vai lá falar com aquele general Welling que contém a bagunça dessa criatura, não importando os meios. E foi aqui que a Amanda Waller deveria ter medido melhor as palavras. Porque esse General Welling aceita esse pedido da Waller como um convite para disparar então um míssil nuclear com uma ogiva de kryptonita e sambaqueiro, sem se importar com a população da ilha, que a Liga ainda está evacuando. Falando nela, a Diana contata o Superman para saber a situação dele, e o herói avisa que ele está tendo aí uns contratempos, mas que eles devem continuar com a evacuação. Contudo, a Mulher Maravilha fica ali preocupada e acha que tem algo a mais. O John detecta aquele lançamento de míssil lá da torre de vigilância e diz que eles não conseguem acertar esse míssil da torre. O Batman liga imediatamente para Waller, na linha direta especial para o escritório dela conectada apenas à Casa Branca, o que dá outro choque nela. E o Batman diz a ela para cancelar esse míssil. Se alguém morrer naquela ilha, eu vou atrás de você. Só que nessa ligação, o Batman vê, né, que Amanda Waller genuinamente não sabia nada sobre esse míssil. E o Bruce diz a ela, né, meio que num tom de ameaça, que ele vai ter que tomar então suas próprias atitudes. Ao passo que ela diz que vai fazer a mesma coisa. Aqui é uma batalha de ego sem fim. O John relata que o Capitão Átomo tá muito longe para alcançar o míssil. E assim, o Batman entra no modo Tom Cruise lá no Missão Impossível e sai correndo pela torre de vigilância. E ele entra no Javelin, em direção à Terra. Ele realiza um lançamento de emergência no espaço e arremessa sua nave então pela atmosfera. Apesar do aviso então do John, que diz que ele tá correndo o risco de se queimar. Se não se queimar na reentrada. Mas o Batman aqui não quer saber e tá no seu modo brabo. Na Cadmus, a Waller confronta o general, exigindo saber no que ele estava pensando quando tomou aquela atitude do míssil.
O Alien explica friamente que o míssil resolverá os problemas do governo com o Superman, o Apocalipse e aquela ilha que havia muito contrabando acontecendo. E ele simplifica dizendo que vão ser 3 problemas resolvidos de uma vez só. A Waller ordena que ele aborte o míssil, mas ele responde que iniciou esse míssil com um dispositivo anti-cancelamento, ou seja, não há nada que eles possam fazer dali. E aqui é o que eu disse lá do começo, né, do episódio, quando mostra, né, a mão dela tremendo com o Batman, é que embora ela seja muito dura, fria e tudo mais, ela tem sim sentimentos e tem escrúpulos. E aí a gente vê a diferença dela, né, com esse general. Até porque, né, tudo tem limites. E isso tá incluído jogar uma bomba nuclear com um monte de civis e no processo disso matar o Superman, que é o maior herói da Terra. Sendo que ele tá lá lidando com um problema que é da Cadmus, né, que foram eles que deixaram o Apocalipse explodir e ele tá lá enfrentando a criatura pra eles. É muita hipocrisia. O John liga pra Mulher Maravilha, avisando-a pra evacuar a ilha imediatamente, falando sobre o míssil. Ela diz ao Flash para ir com os últimos navios e que ela vai atrás do Superman. Falando dele, a luta vai seguindo então mega brutal e agora ela tá fora do vulcão. Super parece estar sofrendo para ganhar do Alien, mas ainda a gente pode ver que talvez ele tá ainda se segurando aqui no quesito poder, para talvez não impactar nos seus arredores. Enquanto o Batman no Javelin segue o míssil desesperado e ele dispara um par de foguetes, mas o míssil tem um campo repulsor magnético e aí só há uma maneira de pará-lo agora. E o Batman não hesita. Ele carrega o Javelin com o seu próprio campo magnético e se prende ao míssil, conseguindo então desviá-lo do curso. Pô, e essa é uma cena bem maneira ali do Batman fazendo todo o esforço ali com o Javelin. Parece cena ali do filme do Top Gun Maverick. Que ele faz então esse mega esforço para desviar esse míssil que tem 1001 utilidades para fora da ilha. Enquanto então a nave e o míssil que estão presos junto vão se distanciando da ilha, o Batman consegue se ejetar. Mas é aí que o cara vai sofrer. O pod de ejeção do Batman cai no oceano e há uma explosão colossal, seguido por um grande maremoto que inunda a cápsula de fuga do Batman. O John liga para ele no rádio, mas ele não tem nenhuma resposta. E aí a gente fica nesse suspense de como é que o Batman tá. Na ilha, o Superman tá levando uma surra do Apocalipse. E aí nós temos o grande momento marcante desse episódio. O Super fica desesperado, o suficiente para tentar o impensável. Ele tenta fazer aquela mesma lobotomização com a sua visão de calor no Apocalipse, que nem o Lorde da Justiça Superman. Mas isso não funciona. A criatura tinha feito um contraplano. E o Superman muda de tática, agarrando o Apocalipse e o joga na boca do vulcão. A perturbação sísmica causada por esse impacto causa a erupção que o Superman estava tentando evitar. E a ilha, embora agora esteja desabitada, é destruída. E o Superman aqui se ajoelha e está muito fraco para escapar. Mas ainda bem que ele a salva a tempo pela Mulher Maravilha, que o tira dali antes da ilha ser completamente destruída pela lava. Pô, e pra mim é muito impactante essa cena aí do Superman tendo que recorrer às mesmas táticas lá da pessoa que ele diz que nunca vai se tornar. Ou seja, ele deixa o espectador aqui com uma pulga atrás da orelha. Porque o episódio tá sendo quase todo sobre isso, né? Amanda Waller fica lá falando que a Liga pode ser uma ameaça e a Liga fica dizendo, não, a gente jamais seria tão ruim quanto os Lordes da Justiça. Mas aqui a gente acaba vendo então o Superman tendo que recorrer a uma mesma tática aí do vilão. E assim, ainda bem lá que o Apocalipse tinha esse contraplano dele e não fez o Superman agir como um vilão. Mas a gente fica com essa dúvida, né? Será que a Liga realmente ela pode ser confiável? E depois do incidente na Torre de Vigilância, 5 dos 7 fundadores da Liga realizam um tribunal pro Apocalipse, que tá preso nesse bloco de magma resfriado. Assim como o finado Dr. Milo, o Superman tenta dizer à criatura que ela foi usada pela Cadmus e pede ao Apocalipse que revela o que ele sabe, mas ele só fica retrucando que ele vai escapar um dia e vai tentar matar o Superman. Ele só fica nesse papo de matar o Superman. E sentindo que não tem escolha, o Super usa o projetor da Zona Fantasma para enviar o vilão para aquela dimensão penal. Mas antes, o vilão jura à Liga que eles vão se arrepender disso. Só que ainda falta aí pro episódio revelar o que aconteceu com o Batman, né? Que agora não se encontra nas melhores condições. Mas ele ainda tem condição suficiente para mandar o discurso brabo nesse final de episódio. O Batman tá se recuperando na enfermaria, todo ferido após o acidente na ilha. Ele expressa desgosto com a decisão do Superman, dizendo que tal ação arbitrária de usar o projetor é exatamente o que a Cadmus tem motivos para temer a equipe. Ele ainda fala, né, que a Liga tem um exército super poderoso e também tem uma base mortal que eles têm no espaço. Falou como um Lorde da Justiça. Como assim? Damos vereditos como deuses. O Bruce pergunta ao Superman a queima-roupa o que aconteceria se o Luthor se tornasse presidente, mas o Superman garante a ele que a Liga nunca cruzará a linha de matá-lo, como que foi o que fizeram os Lordes da Justiça. E o Superman ainda brinca e diz que o Batman tem a kryptonita dele como último recurso. O Bruce não acha graça, enquanto seus amigos o deixam ali. O episódio termina com o Batman na escuridão, vendo outro dos comerciais da campanha do Luthor no noticiário, e ele silenciosamente pensa sobre os perigos que estão por vir. E galera, essa foi
então a análise do episódio do Projeto Apocalipse. E que forma mais perfeita de terminar esse episódio, hein? O Bruce ali sozinho na enfermaria, as luzes todas desligadas, e ele só ali pensando, fazendo a matemática do que pode acontecer. Isso é muito Batman. E esse é mais um daqueles exemplos perfeitos de episódios perfeitos desse desenho da Liga e do Liga Sem Limites. Que é quando a gente tem aquela combinação perfeita de diálogo, de humor, de ação, de drama, desenvolvimento de personagem, tem tudo aqui. Tem aquela interação ótima no começo do episódio do Bruce, né, com a Amanda Waller, debatendo sobre a Liga, se ela é uma ameaça ou não. Se a galera não é muito, né, da parte do diálogo, dessas coisas, pô, tem a parte da ação também, que é essa luta aí descomunal do Superman contra o Apocalipse, na beira de um vulcão. Como é que isso não pode ser tão épico? É muito bem feita e tem esse final, né, que mostra o Superman tendo quase recorrer, né, a essa tática aí que o Lorde da Justiça Superman tinha feito, que conversa com tudo que o episódio estava querendo dizer. Então, assim, pra mim esse episódio funciona bem demais, é um dos melhores realmente dessa temporada. E como eu falei no começo, fica o destaque também pro Batman, que aí finalmente numa missão, olha, ele salvou o mundo, sabe? Salvou ali um monte de pessoas. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse episódio aí? É tudo isso? Tô exagerando? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 projetos de financiamento coletivo, aqui no YouTube, no Clube de Canais e também no Padrim. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.